Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Vídeo rápido hoje para falar dessa transição entre a semana 12 e a semana 13 da NFL, que já começa hoje, na quinta-feira, e a gente já começa a entrar aqui na reta final da temporada regular da NFL. A Playoff Picture já está bem desenhada. É possível que ela mude? É possível, matematicamente ainda existem algumas possibilidades, mas eu acho pouco provável que isso aconteça, especialmente com aquilo que a gente já vem observando nessas últimas 3 semanas do desempenho de alguns times que vem confirmando seu favoritismo e outros que permanecem muito mal, outros que têm piorado ainda mais, né? Então estão em decadência, não mantiveram sequer a sua mediocridade. E eu falo aqui em breve sobre isso, particularmente como torcedor dos Bears, né? Tenho propriedade, inclusive. O que chamou a atenção aqui na semana 12? A vitória do Jacksonville Jaguars em cima dos Ravens. Eu faço uma avaliação aqui de que, na verdade, o Baltimore Ravens perdeu o jogo e não necessariamente o Jacksonville Jaguars venceu o jogo. Eu estou aqui com a jersey dos Jaguars e, embora o Trevor Lawrence tenha lançado aqui para 3 touchdowns, né, para mais de 320 jardas e tudo mais, a gente teve o Lamar Jackson correndo 89 jardas nesse jogo. Ele lançou para mais de 250 jardas. Mas, cara, sinceramente, eu achei aqui que a defesa do Baltimore Ravens realmente cometeu falhas aqui que sacrificaram uma vitória que poderia ser fácil. E aqui o placar denuncia, né, como que esse jogo foi muito mais emocionante do que deveria para o Baltimore Ravens, 28-27. Realmente triste aqui que o Baltimore Ravens tenha caído em Jacksonville, então realmente foi uma coisa inusitada. Agora, no mais, cara, os Steelers bateu os Colts aqui, eu vi uma boa atuação, especialmente da secundária. A linha defensiva também do Pittsburgh Steelers já para a próxima temporada é algo que pode melhorar e talvez trazer alguma esperança. Commanders vencendo os Falcons em um jogo muito sem graça. Fiquei feliz pelo Taylor Heinicke, tá? Ele lançou para 138 jardas e 2 touchdowns, mas ainda em alguns momentos com algumas falhas de processamento. O Chicago Bears perdeu para os Jets de 31-10. Assim, cara, os Bears estão agora ladeira abaixo e eu acho que é melhor tancar, sabe, para ver se consegue pelo menos boas escolhas no draft, porque definitivamente a temporada já acabou. Então, assim, decepcionante, né? O torcedor do Chicago já não sabe mais o que fazer. Assim, cara, é complicado, é difícil falar do Chicago Bears. Eu fico muito chateado. E muitas vezes é difícil, né, separar uma coisa da outra. Então a gente tenta fazer uma análise fria aqui, mas eu fico realmente chateado, cara. Enfim, Cincinnati Bengals e Tennessee Titans. Aqui a gente viu o Joe Burrow mais uma vez com uma boa atuação, mesmo tendo lançado apenas para um TD. É muito bom você ver, cara, o comportamento dele, às vezes, como quando o pocket está colapsando, as escolhas acertadas de leitura. Eu acho que ele se comporta como um veterano, cara. Eu já disse isso, acho que na temporada passada, mesmo errando em alguns momentos. É diferente, cara. O Joe Burrow, ele inspira confiança e eu vejo esse cara melhorando. Certamente é já um franchise quarterback. Eu vejo ele indo muito longe, tá? Gosto muito desse garoto, ele é muito bom. O Cincinnati Bengals não é aqui um grande favorito, mas tá na Playoff Picture, né? A gente já vai falar, inclusive, daqui a pouquinho sobre essa Playoff Picture, que inclusive, né, provavelmente a gente teria exatamente um confronto entre os Bengals e os Titans pela AFC na atual conjuntura, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas esse jogo aqui, ele definitivamente teve uma fragilidade no jogo corrido dos Titans, que não conseguiu se desenvolver, e consequentemente o Ryan Tannehill não consegue lançar muito bem, né? A gente sabe que existe essa correlação, não só para ele, né? Mas assim, o jogo de trincheiras, ele é fundamental. Eu tô cansado de repetir isso daqui, a essência do futebol americano. Se você não corre bem com a bola, você não lança bem. E o contrário também acontece, né? Porque quando você consegue colocar a secundária do outro time recuada e respeita, né, o jogo de profundidade do seu ataque aéreo, você também consegue ajudar o jogo corrido. Então uma coisa meio que leva a outra, mas se eu fosse colocar em uma ordem de prioridades, eu acho que você primeiro tem que estabelecer o jogo corrido. O que não aconteceu aqui foram 17 tentativas do Derrick Henry para apenas 38 jardas, o que é assim, muito pouco. Por outro lado, ele recebeu 3 vezes para 79, então veja só, ele conseguiu mais jardas por recepção
do que necessariamente correndo com a bola. Então a coisa não funciona e isso justifica essa derrota do Tennessee Titans, que inclusive passou o primeiro quarto em branco. Baltimore Ravens, eu já falei, né, que foi a grande surpresa, né? E os outros resultados aqui, a gente viu o Broncos perdendo mais uma vez, nenhuma surpresa, ainda que seja contra o Carolina Panthers. Realmente o Broncos é a maior decepção dessa temporada, eu posso dizer isso seguramente, não por ter a pior campanha, isso fica com o Chicago Bears e o Houston Texans, mas pela expectativa que se criou. Falando em Texans, perdeu para os Dolphins, que vão muito bem, foram 20 pontos apenas no segundo quarto, e depois do intervalo o Dolphins simplesmente administrou, desapareceu, inclusive permitiu que o Houston Texans fizesse uma pontuação, foram 6 pontos no terceiro quarto, 9 no quarto, né, e último período, mas definitivamente o Houston Texans aqui tá assim, já em garbage time desde a semana 5, né, parece que todos os jogos já não tem motivação, a gente não vê motivação no elenco, isso é muito triste, é muito complicado, eu fico imaginando como que deve ser para os jogadores do vestiário, é um clima pesado, né, cara? Eu desejo que o Houston Texans consiga melhorar, é uma franquia que eu gosto, tá? Tanto da identidade visual, quanto da situação ali de ter a dura tarefa, né, de estar dentro do celeiro do futebol americano nos Estados Unidos, né, que é o estado do Texas, e você ter ninguém menos do que Dallas Cowboys, né? É complicada essa situação dos Texans, hein? Vamos ver o que esse time vai aprontar no futuro. Buccaneers perdendo para o Cleveland Browns. Ah, mas não teve surpresa na semana 12? Para mim não foi surpresa, tá? Não foi surpresa. A gente já tá vendo há algum tempo o time do Tampa Bay Buccaneers apresentando problemas e em alguns momentos isso fica evidente. Quando você volta do intervalo e não pontua, é complicado. A gente estava falando aqui agora dos Dolphins que voltaram do intervalo contra os Texans, mas eles já tinham colocado 30 pontos no placar, né? Não foi o caso aqui do Tampa Bay Buccaneers. E o Cleveland Browns conseguiu correr atrás do prejuízo. O Jacob Brissett lançou aí para 1 TD, mas o jogo corrido do Cleveland Browns, todo mundo já sabe que é muito eficiente. Só o Nick Chubb correu para mais de 116 jardas, né? Então, foi o que eu acabei de falar, né? Sobre estabelecer o jogo corrido. Chargers e Cardinals, esse jogo aqui foi muito mais emocionante do que deveria, mas os Chargers seguiram aqui as bolsas de apostas e levaram o jogo 25-24. O Raiders finalmente conseguiu vencer agora de uma forma convincente, né? 40-34, o overtime aqui, né? Mais uma vez a sintonia, né, entre o Derek Carr, a gente viu o Jacobs correndo para 229 jardas, sem dúvida foi o nome do jogo e um dos jogadores aqui principais da semana 12, ele que já é um nome, uma figurinha marcada, né, mas que já há algum tempo não aparecia com tanto poder de impacto como a gente viu, né, ele foi crucial aqui para essa vitória. E é um jogador incrível, né? Dispensa comentários e apresentações. Então, Jacobs com 33 tentativas para 229 jardas e 2 touchdowns. O nome da partida, mas a gente também não pode tirar o mérito aqui do Derek Carr, que conduziu muito bem essa virada, esse retorno, né? Levou o jogo para o overtime mais uma vez e venceu. Sensacional essa vitória dos Raiders. Rams e Chiefs. Cara, os Chiefs aqui fizeram a festa, né? Foi uma bagunça do Pacheco. O Pacheco nem correu tanto assim, né? Mas ele conseguiu quebrar tackles, né? Foi efetivo nos momentos em que foi acionado. Travis Kelce também a mesma coisa, embora não tenha tido uma quantidade enorme de jardas após a recepção, conseguiu anotar um TD. Mahomes lançando para mais de 300 jardas. Tudo segue perfeitamente normal em Kansas City. O 49ers, cara, venceu esse jogo absolutamente medíocre, um dos piores jogos que eu já vi dessa temporada. 13-0, o placar fala muito bem. Conseguiram vencer, mas assim, o Garoppolo, né, fez um jogo, tô vendo aqui, ele lançou para mais de 200 jardas, um TD e tal, Brandon Ayuk, Elijah Mitchell. Cara, é complicado, né? O 49ers tem elenco para poder fazer um jogo muito melhor do que esse, principalmente contra os Saints e principalmente jogando em casa, né? É numa hora dessa que você não consegue entender. É uma vitória, mas, poxa, se você pega um outro adversário aqui em outra circunstância, você vai levar uma sapatada, cara. Complicado, viu? O 49ers não pode ter esse tipo de performance. Então, tudo bem que talvez não tivesse uma grande motivação para o jogo, talvez tenha subestimado, né?
a fragilidade dos Saints e não tenha empregado tanta força assim, mas se você vai para os playoffs desse jeito, cara, não vai muito longe não. Packers e Eagles, a gente viu aqui os Eagles, né, mais uma vez conseguindo uma vitória importante, agora está com campanha 10-1, certamente é um time que não pode mais ser subestimado, tá? Então, ainda que venha a cair, ainda que não consiga, né, uma sobrevida na pós-temporada, eu acho que o que já foi feito até aqui, é claro que isso não conta, né? Campanha positiva não é a alegria de torcedor, o torcedor quer título, mas eu acho que o caminho que o Philadelphia Eagles está fazendo, ele é de muita confiança, ele é de muita estabilidade. Então é diferente do que a gente já viu em outras temporadas, onde os times abriam campanhas de invencibilidade e vai, sabe, aí chega um 10-1, mas só que não é aquela coisa, como a gente falava do Minnesota Vikings, né? Que às vezes se prova, às vezes deixa a desejar, mas é diferente a situação dos Eagles. Os Eagles estão conseguindo mostrar competência. Então, eu vejo esse time do Philadelphia Eagles aqui certamente como um forte candidato, assim como já está, né, na primeira vaga da NFC, mas como um grande favorito aqui para o Super Bowl, um grande candidato aqui para campeão do Super Bowl, o Philadelphia Eagles. Ficaria muito feliz, inclusive, se isso acontecesse. Bills e Lions, 28-25. Poderia ter sido diferente aqui, especialmente porque no último período os Lions, como vem acontecendo, né, durante toda a temporada, reagiram, mas a defesa dos Bills conseguiu segurar alguns erros também do ataque, né? Mas assim, cara, eu fico com pena dos Lions, sabia? É um time que merece, cara, muito mais do que consegue capitalizar. Se a defesa dos Lions fosse melhor, esse time iria muito longe. Mesmo com todo mundo falando mal do Jared Goff, que é um cara que eu gosto bastante dele, eu fico com pena dos Lions. Mas os Bills seguem aí, campanha 8-3. E fechando, Giants e Cowboys 28-20. Eu gostei do jogo dos Giants, tá? Gostei do jogo dos Giants. Acho que eles poderiam, inclusive, ter empatado esse jogo. Mas a vitória foi merecida para os Cowboys. Patriots e Vikings. Os Vikings venceram jogando, né, em casa, em Minneapolis. E agora já tem um certo anticlímax, né, na torcida do New England, que ainda estava alimentando. Esse jogo seria muito importante, tá? Matematicamente, a gente ainda pode falar, né, que os Patriots talvez consigam, dependendo, é claro, né, de como vai ser essa reta final, alguma coisa, mas não é um time com calibre de playoff. Então, ainda que chegue lá, eu não apostaria muito aqui no New England Patriots, não. Antes de falar da playoff picture, destacar aqui os jogos, né, que mais chamam a nossa atenção desses próximos confrontos agora, que é a semana 13 nos reserva. Titans e Eagles. Esse jogo aqui vai acontecer na Filadélfia. É um jogo que, se você não quiser perder, escolha esse daqui para não perder. É um jogo muito importante. Jets e Vikings, eu acho sinceramente que os Vikings jogando em casa vão vencer os Jets, tá? Mas é um jogo aqui que tem dividido as bolsas de apostas, se você gosta disso, né? Eu particularmente não aposto, eu vejo mais assim questão de palpite mesmo. Jaguars e Lions no Ford Field, eu acredito aqui que os Lions vão vencer esse jogo. Packers e Bears, meu Deus do céu, né? O salão de festas do Aaron Rodgers, né, que é o Soldier Field. No entanto, não se sabe se ele vai jogar por conta dessa questão aí das lesões e tal. Talvez a gente veja aqui o Love no lugar dele. Mas, independente, eu acredito aqui na vitória dos Packers. Não poderia ser diferente. Bills e Patriots. Esse jogo aqui que vai abrir a nossa semana. Eu vejo aqui, sinceramente, cara, uma situação complicada, viu? A vitória dos Bills em cima dos Lions não foi convincente. Talvez os Patriots consigam vencer esse jogo, tá? Jogando em casa. Não sei não. Não sei não. Jogo interessante. Eu não vou poder ver esse jogo porque eu vou estar viajando. Mas depois eu vou ver o compilado. Browns e Texans. Os Browns vão vencer esse jogo provavelmente. Broncos e Ravens. Não vou nem comentar, né, cara? Os Ravens vão levar.
Um outro confronto aqui interessante é o Commanders e os Giants, né? O jogo vai ser no MetLife Stadium, os Commanders vêm numa boa fase, e esse jogo aqui tem tudo para ser competitivo, que é o que a gente gosta de ver, né? Ele vai acontecer no mesmo horário do Philadelphia Eagles e o Tennessee Titans, então é uma decisão a se tomar. Se você tem o NFL Red Zone, você consegue acompanhar os dois simultaneamente. Dolphins e 49ers jogando na Santa Clara. Eu acho aqui que os Dolphins vão conseguir vencer os 49ers, cara, e vai ser uma vitória importantíssima para Miami. Se isso acontecer, vai ser importantíssimo. Não somente porque o 49ers tem um elenco excepcional, mas também porque você jogando fora de casa e conseguir vencer, e eu acredito aqui, pela campanha que os Dolphins têm feito, por tudo mais, acho que os Dolphins vão com muita motivação para vencer esse jogo lá, e para os 49ers vai ser um balde de água fria, né? Seahawks e Rams. O Seahawks vai vencer esse jogo. Eu acredito que mesmo jogando no SoFi Stadium, os Rams têm mostrado semana após semana que essa temporada é desastrosa. Chiefs e Bengals, jogaço. Jogaço, para mim esse daqui é o melhor jogo dessa semana 13. O meu voto aqui vai para os Chiefs, né, por tudo que a gente tem visto, mas os Bengals vão estar jogando em casa, né, cara? Então assim, as bolsas de apostas aqui estão muito divididas. O meu palpite, eu acho que os Chiefs vão levar. Acho que os Chiefs vão levar. Difícil esse, hein? Deixa o seu palpite aqui embaixo. Chargers e Raiders. Os Chargers eu acho que vão conseguir vencer os Raiders mesmo jogando fora de casa. Mas é um jogo assim também que a gente está contando aí com um Las Vegas Raiders que vem de uma reação, né? Então esse fator motivacional pode fazer a diferença. Colts e Cowboys. Os Cowboys vão vencer jogando em casa. Saints e Buccaneers, os Buccaneers aqui provavelmente vão vencer jogando em casa. Playoff Picture, para encerrar o vídeo, a gente tem na primeira colocação da NFC, Kansas City Chiefs com campanha 9-2, os Eagles na NFC com a primeira posição com campanha 10-1, e aí a gente tem, falando agora da AFC somente, os Dolphins na segunda colocação, os Titans na terceira colocação, os Ravens entrando na quarta, e aí a gente tem respectivamente Bills, Bengals e Jets. Os confrontos teoricamente seriam Jets e Dolphins, Bengals e Titans e Bills e Ravens. Então, muito interessante que tá essa briga na AFC. Na NFC a gente já teria Vikings no segundo, 49ers no terceiro, Buccaneers no quarto e depois respectivamente Cowboys, Giants e Commanders. Os confrontos seriam Commanders e Vikings, Giants e 49ers, Cowboys e Buccaneers. E aqui já não é uma correlação tão interessante como na AFC, né? Caso esses confrontos ficassem na configuração como apresenta agora, o que seria mais interessante aqui para mim seria o Cowboys e Buccaneers, pela questão do Tom Brady, é claro, né? Não pelos Buccaneers como um todo. Mas Giants e 49ers, eu vejo aqui a balança pendendo muito mais para os 49ers, mesmo com esses problemas que eu já falei. E Vikings e Commanders, eu vejo a balança pendendo mais para os Vikings também. Então não seria assim tão competitivo quanto do outro lado. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.